Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Boa tarde, doutor. Tudo bem? Doutor, Opa, boa tarde. boa tarde. Pessoal, tem alguma dúvida? Ficou alguma dúvida aí? Alguma lacuna com respeito a aqueles padrões pressóricos? Aqueles valores lá sobre hipertensão arterial? Ou tá de boa? Tá de boa, doutor. Sossegado, né? Bom, a aula de hoje é um pouco curta, tá? Não é muito material, não. É mais assim pra gente diferir a questão de urgência hipertensiva e emergência hipertensiva. Para nós começarmos, né, a entrar nas patologias correspondentes a esses episódios hipertensivos aí. Beleza? Entrar nessas patologias de maior gravidade, entrar no AVC, no aneurisma de aorta, enfim, nessas patologias que vão abranger uma maior nomenclatura aí de urgência e emergência. Tranquilo? Então, como a gente conversou na semana passada, você fecha o diagnóstico de hipertensão no teu paciente frente a alguns parâmetros, né? Aqueles parâmetros de avaliação onde você solicita mapa, solicita MRPA. Se alguma situação te chama atenção de uma forma mais especial, você solicita eletrocardiografia. Beleza? E de acordo com que vai evoluindo o teu diagnóstico, você vai vendo um leque maior de diagnósticos por imagem, de métodos complementares de diagnóstico que você pode estar solicitando para o seu paciente. Como o próprio eletrocardiograma, o próprio ecocardiograma, que é aquela ultrassom, né, entre aspas, aí do coração, que a gente mede a fração de ejeção. E dentro de próprios dentro das próprias urgências hipertensivas e de patologias falando de urgência e emergência hipertensiva, existem alguns exames de caráter invasivo que você pode solicitar para o teu paciente, né? Enfim, é bastante coisa. Vamos lá. Então, falando aqui de características, para eu diferenciar uma urgência de uma emergência hipertensiva, primeiramente eu falo de crise. Então, quando eu tenho um paciente que está em crise hipertensiva, que me manifesta um quadro de crise hipertensiva, é aquele episódio que eu tenho a elevação da pressão arterial de uma forma aguda e intensa. Beleza? Não vai ser aquele paciente que vai chegar para você e falar assim: eu tô faz uns 5 dias com a dorzinha de cabeça, tá doendo atrás da nuca, irradia pro braço direito, pro braço esquerdo. Não, é aquele paciente que ele teve aquele pico pressórico e aquilo ali que levou ele pro teu pronto-socorro, lá pra tua clínica. Tranquilo? Então nós temos aí uma pressão arterial que abrange cifras pressóricas altas, né? Seja ela aí
de 140, 160, 170. Mas o que vai diferenciar, primeira coisa, são lesões de órgão-alvo. Tranquilo? No caso da emergência hipertensiva, nós temos lesões agudas de órgãos-alvo, tá? Primeira coisa, cérebro, que é o que tende a sofrer. De cara, quando você tem uma alteração pressórica, seja ela para baixo ou para cima, é o que costuma sentir primeiro. Coração, rins, retina. Tem paciente que começa a se queixar que passou muito nervoso, pressão subiu demais e ficou tudo preto, ficou ali 20 minutos, meia hora sem conseguir enxergar. Beleza? E no caso da gestante, pode até evoluir para um quadro de eclâmpsia. Beleza? Então nós temos aí possíveis complicações correspondentes a essas elevações de pico pressórico. Tranquilo? Bom, essa eclâmpsia, vamos falar dela aqui isolado, que a gente é acostumado a ouvir a pré-eclâmpsia, né, tal, enfim. A eclâmpsia, ela é uma enfermidade, né? Ela é uma complicação grave que surge na gravidez e ela é causada ela é caracterizada, falando assim, de uma forma mais simples, por episódios repetidos de crises convulsivas. Muitas vezes essas crises convulsivas podem seguir para um estado comatoso. Beleza? Para entender mais ou menos como que acontece, essas causas da eclâmpsia, elas são relacionadas ali, podemos falar ali, diretamente ao desenvolvimento da vasculatura, né, ao desenvolvimento dos vasos sanguíneos na placenta. Beleza? Ela segue uma condição de pH elevada, só que ela cursa também com um excesso de proteína na urina durante a gestação, tá? Então a característica da eclâmpsia é aqueles episódios recorrentes de convulsão, que pode progredir para um quadro de coma, e também tem como característica essa excreção elevada de proteína na urina da paciente. Beleza? Quais são os sintomas clássicos ali? O paciente pode referir para você. Dor abdominal do lado direito, tá? Cefaleia intensa, pode te referir até como enxaqueca, tá? Alterações no estado mental. Alguém vai falar, doutor, mas a grávida fica meio doida mesmo. Não, aqui é alteração que você já tem muitas vezes aqui, episódio de descompensação de fala mesmo, tá? Então, você tem a afetação neurológica aqui já mais severa. Nesses casos aqui da eclâmpsia, devido a esse valor pressórico muito alto, você já pode ter também alteração na agudeza visual do paciente. A paciente pode referir para você. Quando me dá essas dores de cabeça, essas enxaquecas fortes aí, eu não enxergo nada. Minha visão fica toda borrada. Beleza?
Como que a gente trata isso daí? A gente reduz o valor pressórico, tá? A gente reduz o valor pressórico e dependendo da idade gestacional, você adianta o parto dessa paciente aí, tá? Vamos lá. Tranquilo até agora, pessoal? De boa, né? Então, essa é uma emergência hipertensiva. Complicação severa aí desse alto valor pressórico, que vem de arraste aí com esses episódios convulsivos. Bom, mas por que eu tenho que saber disso? Porque às vezes você vai trabalhar numa cidade onde você não tem uma maternidade ali, que uma cidade pequena, onde você tem que derivar para outra cidade, essas situações materno-ginecológicas aí, e se chega uma situação dessa, se chega uma grávida dessa convulsionando, você tem que estabilizar pelo menos ali de primeiro atendimento para derivar ela para fora. Senão você perde os dois. Você perde mãe, você perde bebê. Tá? Vamos lá. Então, o que difere a emergência hipertensiva da urgência é a lesão de órgão-alvo. Essas complicações piores, tá? Como que o cérebro pode sofrer frente a uma emergência hipertensiva? O clássico AVC, ou AVE, né? Acidente vascular encefálico. Você pode ter uma ruptura, um aneurisma que esse paciente já tem previamente lá, em algum tronco cerebral, e rompe. Tá, beleza. Ou desprende algum trombo lá de algum outro lugar e vai circulando até chegar lá no parênquima cerebral desse paciente. Numa pior das hipóteses, esse paciente pode cursar com uma dissecção de aorta ou aneurisma de aorta, você pode ouvir também falar. O aneurisma de aorta, a gente vai ter uma aula específica, mas para adiantar, se vocês ainda não ouviram falar, é um aneurisma onde ocorre o quê? Você tem a ruptura da túnica íntima do vaso, da própria artéria aorta, e você começa a ter uma circulação paralela por dentro dessa túnica íntima e da túnica média, tá? Do vaso. Ou seja, começa a dissecar o vaso. Então fragiliza a um ponto que para esse vaso romper daqui para ali. Esse paciente de aneurisma de aorta, de dissecção aórtica, é um paciente que está sofrendo um processo mecânico, né? uma falha na parede ali do vaso, né? Uma falha mecânica, ou seja, quanto mais a pressão subir, mais vai ser a pressão exercida ali em cima daquele aneurisma, mais vai dissecando a parede do vaso, mais vai rompendo. Até chegar a um ponto que vai romper mesmo a parede do vaso por completo e seu paciente vai cursar com hemorragia interna grave, né? Você perde seu paciente por choque hipovolêmico agudo grave, beleza? Até quando vai remover esse paciente, quando você vai derivar ele para um centro de alta complexidade, você vai mandar ele para outra cidade, para onde tem lá o setor de hemodinâmica que vai tratar esse paciente. Essa situação aqui é aquela situação que você tem que chegar pro condutor da ambulância que vai levar e falar assim: ó, irmão, maneira nos buracos, nas lombadas, tá? Não pode chacoalhar muito. É um paciente que você tem que transportar meio no sapatinho ali. Não pode ter muito impacto. Tranquilo? Então são esses macetes de pronto-socorro que às vezes fazem a diferença. Vamos lá. Outra hipótese, né, que se enquadra dentro da emergência hipertensiva é o infarto agudo do miocárdio, que é onde você tem
eu creio que a emergência hipertensiva, o ápice de uma emergência hipertensiva, para mim, eu acho que é o infarto agudo do miocárdio, né? Que o paciente cursa, é clássico, né? O cara vai lá, tem uma briga, uma discussão de família, e infarta depois, né? Então você tem um episódio que cursa dentro de um quadro de elevação aguda e intensa de pressão arterial e rompe uma coronária. Você tem uma obstrução coronariana ali, que não chega a romper, mas faz um episódio de hipóxia em determinada região ali da musculatura do miocárdio. Tranquilo? Mas nada impede de que uma urgência hipertensiva, que é aquela subidinha de pressão que ainda não tem lesão, nada impede de que uma urgência hipertensiva curse para uma emergência, quando não tratada, quando não cuidada de uma forma correta. Beleza? Vamos lá. Geralmente a urgência hipertensiva, a emergência hipertensiva, você vai estagiar ela naquele grau 3, naquele grau 4, né, naqueles estágios hipertensos, de hipertensão de um risco maior. Já tem um risco eminente de óbito esse paciente aqui, porque o que acontece? É aquele paciente que tem um valor pressórico muito alto e provavelmente esse paciente já tem algum fator de risco que ele tem associado aí ao histórico dele mesmo. Ele já pode ser hipertenso, ou diabético, ou já pode ter um exemplo de infartado, ele já pode ter sofrido outro infarto, tá? Então a emergência hipertensiva, ela oferece para o meu paciente um risco eminente de óbito. Então o paciente que você chegou, que veio lá da tua triagem, com aquela pressão 18 por tanto, 20 por tanto, não ignora aquele paciente, tá? Vai lá, tá na dúvida, faz a eletrocardiografia, controla esse paciente, porque é um paciente que pode evoluir às vezes de uma emergência hipertensiva, porque só teve aquele pico de estresse, pode evoluir de uma urgência hipertensiva para uma emergência hipertensiva. Esse paciente, como é que eu vou fazer? É o paciente que vai entrar no meu pronto-socorro, que eu vou diagnosticar aquele valor pressórico absurdo. Eu vou ver que esse paciente já tem uma história de algum evento hipertensivo aí para trás, ele já sofreu um AVC, já sofreu um infarto, ele é diabético, ele faz tratamento para aterosclerose, para arteriosclerose, ele já tem stent lá na coronária, ele já tem stent em carótida. É aquele paciente que eu vou fazer aquele antihipertensivo endovenoso e eu vou controlar a pressão arterial dele de uma forma rápida. Eu preciso abaixar esse valor pressórico para eu evitar lesões de órgão-alvo, para eu evitar uma possível consequência lá na retina, uma possível consequência lá no rim, né? Eu preciso abaixar essa pressão para diminuir esses fatores de risco secundários aí de uma forma rápida. Eu preciso abaixar pelo menos 25% desse valor pressórico dele na primeira hora de atendimento. Beleza? Aí aquele caso, vou entrar com aquela medicação que a gente comentou lá atrás, né? Nitroprusiato. Eu vou entrar com beta-bloqueador. Vou entrar com aquela galera toda que eu vou utilizar aí secundariamente esses episódios, né? Então a gente falou do beta-bloqueador lá atrás, falamos de alguns inibidores, né? O nitroprusiato, gente, ele é um vasodilatador, tá? É um vasodilatador de curta duração. Então o nitroprusiato você usa mesmo, ele tem uma ação bem eficaz mesmo na emergência hipertensiva, tá? É naqueles pacientes ali que já começa a ter um episódio de insuficiência cardíaca aguda, tá descompensado aquele paciente, então um nitroprusiato você faz nesse tipo de paciente, tá?
Não é aquela medicação que você vai usar ali nem no dia a dia, não. Até porque ele é injetável, ele vem em ampola, né? É o nitroprusiato de sódio. Beleza? Tranquilo até agora, pessoal? De boa, né? Já nesse paciente que ele é uma urgência hipertensiva, ele tem uma pressão sistólica ali acima dos seus 120 milímetros de mercúrio, mas ele não tem lesão de órgão-alvo. É aquele paciente que chega muitas vezes nervoso no teu consultório, nervoso no seu pronto-socorro, né? Aquele paciente que você pede pro familiar, espera ali fora um pouquinho, senta lá, falou, camarada, o que aconteceu? Aí ele vai falar, meu filho brigou comigo, minha mulher brigou comigo, me mandou embora, não sei o que, não sei o que. Beleza, você já sabe ali que é um estado, muitas vezes, de ansiedade, um estado de estresse iminente, um estado de afetação psicológica. Tranquilo? Pressão desse paciente tá alta, eu vou abaixar, só que eu não preciso abaixar na mesma velocidade que eu tenho que abaixar quando esse cara tem um risco iminente de óbito, tá? Eu preciso reduzir essa pressão arterial, eu posso reduzir de uma forma mais lenta, de uma forma mais tranquila, né? Eu tenho ali esse intervalo de pelo menos 24 horas, 48 horas para controlar a pressão arterial desse paciente. Aí eu posso usar o captopril, posso fazer um beta-bloqueador, ali uma clonidina para esse paciente, beleza? Ali já é mais sossegado, beleza? Vamos lá. Falamos da urgência hipertensiva, falamos da emergência hipertensiva e falamos, né, que esses dois aí estão dentro da crise hipertensiva, mas também existe a pseudocrise hipertensiva. O que é a pseudocrise? Pseudo já fala, né? O falso, né? Falsa crise hipertensiva. É o paciente que sempre que sempre teve um valor pressórico alterado, mas aquele dia ele deu uma dor de cabeça nele e ele foi no pronto-socorro, tá? Tranquilo. Ele não foi no pronto-socorro pelo valor pressórico. Ele não foi pelo passar mal porque a pressão tá alta. Ele foi porque outra coisa incomodou. Porque ele vomitou, porque ele teve um episódio de enxaqueca, tá? Porque ele teve tontura, enfim. E o que acontece? Não é uma urgência e nem uma emergência, tá? É aquele paciente que acha que tá com a pressão alta porque pode chegar com dor no peito. Mas o que acontece? Você pode ter uma elevaçãozinha acentuada da pressão arterial, mas essa elevação ela não é causada por injúrias cardiovasculares, não. Ela é causada por fator psicológico ou por dor. O paciente está com dor, com cólica renal, vai subir a pressão arterial secundariamente à dor, beleza? Por uma crise de ansiedade, uma crise emocional, e também não tem deterioração de órgão-alvo, porque não é um valor pressórico que sobe desenfreadamente e de uma forma descontrolada, tá? É aquele pico pressórico mais tranquilo, mais baixinho ali, vai um 14, vai 15, então esse paciente já fica já bate aquela neura, já, opa, tá, mas não é nada de injúria cardiovascular que eu falei para vocês. Bom, esse paciente que cursa com essa pseudocrise, a primeira coisa que eu tenho que ter em conta é procurar o que desencadeou esse estado. Aquele negócio que eu falei para vocês, o paciente entrou
Você tá vendo que o paciente tá com dor no peito. Tem paciente que chega falando que tá infartando, né? Ele chega dispineico, ele chega te referindo a angina. Tô com dor no peito, dor no peito, dor no peito, tá? Pede pro acompanhante, espera ali fora um pouquinho pra nós. Ligeiro, coisa rápida. Aí você conversa com o seu paciente. Provavelmente ele vai te referir um episódio por trás disso daí. Tudo começou com um desencadeamento emocional, tá? O cara pode estar com espasmo de musculatura intercostal. Isso reflete dentro do peito de uma forma que o paciente começa a ter aquela dor, tá? Espasmo de músculo peitoral. Normal, cara, tá? Isso começa a dar aquela dor dentro do peito do paciente que ele acha que ele tá infartando, tá? Isso piora a situação dele. O cara já tá nervoso, já começa com dor no peito, fala, puta, agora tô infartando também, tá? Então, piora essa pseudocrise ainda mais. Como a gente controla essa pseudocrise? O clássico DNV, né? É aquela história, o cara tá lá de boa no descanso. Aí chega o enfermeiro e fala, doutor, tem um DNV. O cara já, vamos lá. Não seja aquele médico sacana que gela uma ampola de dipirona e manda aplicar intramuscular no glúteo do paciente pra largar de frescura. Tá bom? Faz isso não, cara. Como que a gente controla? O cara tá numa crise emocional. Às vezes ali é o pior dia da vida dele. Vamos controlar isso daí. Tá? Um clonazepamzinho, um diazepam IM, tá? O paciente ali, 2 horinhas, o cara tá beleza, vai embora, acabou o problema. Beleza? Salvou o dia do cara. Tranquilo? Então são essas situações que confundem o paciente achando que ele tá infartado e não tá. É o que eu falo. Cara, tá na dúvida? Faz o eletrocardiograma. Beleza? É o exame mais barato que vai existir no mundo para você ver o eixo elétrico. Ou bota no monitor ali, tá? Põe no monitorzinho ali que você vai ver o D2. Como que esse D2 tá, se esse D2 tá alterado ou não. Beleza? Olha a função elétrica do coração. Tá na dúvida, faz o ECG. Por mais que é uma pseudocrise, mais você tá ali, cara, mas se for, faz o ECG. Tranquilo? O paciente está na pseudocrise lá, trata a ansiedade dele, faça o clonazepam, faça o diazepam IM, o que tiver. Tá com dor de cabeça, vamos tratar a cefaleia. Uma dipironinha EV também, beleza? E o paciente vomitou, enjoo, tem crise de ansiedade que o paciente vomita. Faz a metoclopramida. Apesar de que a metoclopramida depois ele vai falar que tá muito pior, que é aquele remédio que o povo fala que dá sensação de morte, né? O clássico Plasil. Beleza? E você trata essa pseudocrise tranquilo e o paciente sai feliz da vida. Salvou o dia do cara. Beleza? Doutor, rodei o D2 e o cara tem uma supradesnivelação do segmento ST. Tá infartado. Aí a história muda. Tá bom? Essas 2 horas de observação que você deixa teu paciente depois de uma crise hipertensiva, depois de um episódio desse, faz a diferença. Porque já aconteceu, provavelmente vocês já devem ter ouvido em algum momento da vida de vocês. O fulano foi lá no pronto-socorro, mediram a pressão dele, falaram que tava boa, a hora que chegou em casa, não sei o que, infartou em casa. Tá? Então, essas 2 horas, essas 6 horas de observação, no teu pronto-socorro ali, às vezes vai fazer diferença em que esse paciente pode passar mal depois em casa. Tranquilo? Alguma pergunta, gente? Tá de boa? Sossegado, né? Doutor, só Sim. uma dúvida. Pois não. Então, no caso, a emergência ela
pode evoluir para uma urgência, seria isso? A urgência, ó, é quando eu não tenho lesão de órgão-alvo. A urgência. A urgência pode evoluir para uma emergência. Tá, então tá certo. A urgência evolui para emergência. Isso. A emergência é mais grave. Tá. Outra coisa, o que é comatoso? O comatoso, vamos lá. O estado de coma, né? É aquele estado que o paciente fica inconsciente, né? Estado de coma. Estado de coma. Entendi. Tava em dúvida. Beleza? O comatoso, cara, é o paciente que tá lá de boa, aí ele convulsiona, aí você administra o anticonvulsivante, você administra lá, aí o cara fala assim, parou a convulsão, que legal. Aí o paciente não acorda. Tá? É o que te assusta. É o comatoso. Beleza? Mas eu acho que o que assusta mais ainda é o comatoso no trauma. É o paciente que decortica e descerebra. Acho que assim, no estado neurológico ainda os que mais me assustaram até hoje. É o paciente que decortica e descerebra, né? O descerebro é aquele que faz aquela extensão anormal, assim, que retorce os braços para fora. O decortica é aquele que faz aquela hiperflexão anormal. Ele flexiona os braços, se retorce tudo, né? O paciente com traumatismo crânioencefálico, ele já tem uma lesão cerebral mais grave, né? Vocês já sabem a escala de coma de Glasgow? Já tiveram aula disso? Não mente não, que eu sei que um monte de vocês já fez curso de resgate. Eu tive, professor Valério, eu tive a aula de coma de Glasgow na fisioterapia. Fisioterapia. Eu não sei não, doutor. Eu também vi na enfermagem, doutor. É a escala lá que você vê a percepção, a dor, o sentido de luz, o estímulo de luz, de dor, de toque, né? E ali, passar disso, ele pode já estar em morte cefálica, e antes disso você vai mensurando o quadro de gravidade de lesão encefálica, né? Aí tem as pontuações, né? Que você tem que somar para poder saber se ele é grave ou não. Isso, né? Divide ali em resposta ocular, verbal e motora, né? Ocular vale 4, motor verbal 5, motora 6. Então, o paciente que decortica, na escala de Glasgow, na resposta motora, ele tem 3 pontos e na resposta, e quando ele descerebra, ele tem 2 pontos. Quando ele não tem estímulo na resposta motora, ele tem 1. Nós vamos ter uns relembros aí de neuro mais pra frente. Não perde o sono com isso ainda não. Beleza? Pega bem, grava bem aqueles valores pressóricos lá. Que aquilo lá é de acordo com a Associação Brasileira de Cardiologia. Beleza? Automaticamente acaba sendo os mesmos valores pressóricos que são também utilizados pela Associação nova-iorquina lá de cardiologia. É tudo baseado ali um com o outro. Tá? Então usa essa mesma escala no Paraguai, no Brasil, tá? Então vai ficar mais fácil para quando vocês forem para o posto de saúde já trabalhar com esse paciente e ter meio na cabeça esse estágio de hipertensão, né? O pré 1, 2, 3, a hipertensão maligna lá, né? Enfim, são essas tabelinhas aí, são decorebas aí que a gente tem que ter para carregar para a vida. De boa, pessoal? Doutores, por hoje é só, tá? Era essa parte da diferença da urgência e da emergência que eu tinha que passar para vocês hoje. E pincelar essa eclâmpsia. Já para a aula que vem, a gente entrar nas valvopatias, eu acho que é.
Professor, Sim. eu entrei, a Valéria, eu entrei atrasada, eu e minha irmã entramos atrasada na turma, que a gente veio de uma outra universidade. Sim. E eu gostaria de saber sobre, no caso, aí você está falando de diastólica. E no caso da sistólica, você já apresentou anteriormente? Quando há elevação da pressão sistólica? Não, a pressão sistólica você tira como... sim, a aula passada a gente viu os padrões sistólicos, né? Assim, ok. foi na aula de hipertensão arterial, tá tudo ali. Tudo bem. Porque você tira a pressão diastólica, né? Ela é uma exceção, assim, ela não vem ali como aquele paciente hipertenso crônico. Esse diastólico, você tira nesse episódio de urgência ou emergência. Beleza? Ok. E sobre também a eclâmpsia, Sim. O que é mais comum do risco de hipertensão em relação Não, o risco de eclâmpsia mesmo, quando a artéria ela tem a pressão elevada bilateral ou unilateral? O que hoje, eu tenho essa dúvida também. Uhum. Bom, O que hoje tem apresentado maior risco de incidência de eclâmpsia? olha, assim... De acordo com a última atualização de eclâmpsia que eu li, pode ser quando você tem essa afetação arterial unilateral. Não precisa ser bilateral, não. Tá? O que vai diferir ali é que ela é mais comum, a manifestação, após a 20ª semana de gestação. Tá? Então, assim, não tem... A verdade é que essa incidência, como você tira pelo aumento do risco e tal, é o paciente já ser hipertenso. Muitas vezes a paciente que ela já é hipertensa e ela chega lá para fazer o pré-natal, você já começa um controle antihipertensivo melhor. Você já faz um controle antihipertensivo mais rigoroso dentro do próprio pré-natal. Beleza? Agora, com respeito a questões lá da ramificação da inserção arterial placentária, tem... Assim, pelo menos a incidência é mais... O que a gente vê mais, assim, é quando você tem essa afetação unilateral mesmo. Não tem, assim, muito... Existe a pré-eclâmpsia pós-parto também, tá? Não, ok. Existe a pré-eclâmpsia pós-parto. Eu já havia visto alguns relatos sobre isso em paciente demasiado, né, que não tinha histórico de hipertensão, nem familiar mesmo, Isso. e desenvolveu o edema e com o ultrassom apresentando aumento da pressão arterial uterina de um lado só e de dois lados. Aí, tipo assim, na hora do parto, se a pessoa apresentou o risco de eclâmpsia, é isso que eu não sei o que a literatura fala sobre a incidência em bilateral ou unilateral. Ah, tá. Bom, aí, aí com respeito a isso eu já não sei te falar, que é muito específico, de GO. Tá? Ah, ok, entendi. Mas eu vou pesquisar, vou ler de novo e te falo, tá bom? Não, tudo bem, Me instigou a dúvida também. É porque eu já vi esse histórico em duas pessoas e em estudos também. Mas o que eu já vi de hospital, o que eu já vi unilateral. Eu já vi mais. Ah, ok. O que mais apareceu, pelo menos na época que eu tive mais contato em maternidade, né? É unilateral. E esse valor pressórico, ele sobe demais devido a essa edemaciação. Você pode ver que é bem específico depois da 20ª semana de gestação. Sim. Porque é onde tende a aumentar a retenção de líquido, tende a fazer aquela alteração osmótica, desde de parede de vaso até de membrana celular.
Tá? Então, Ok. então, E sobre o uso de anticonvulsivantes também, por exemplo, na unidade de saúde, certo. quando o paciente chega, né, em quadro convulsivo, qual que seria o medicamento mais comum para poder a gente aplicar nesse caso, para a gente utilizar? Cara, é assim, você fala no PS, na UPA, como, tipo... Eu falo numa unidade de saúde normal onde não tem UPA. Uma cidade menor, por exemplo, onde não tem UPA. E aí até o paciente chegar no UPA demora 30, 40 minutos, 1 hora. Ó, de imediato, o que a gente poderia utilizar nesse caso? Na crise convulsiva, né? Ou na crise epilética, de cara, para falar de controle de crise, é diazepam. É o diazepam, primeira linha. No Paraguai, no Brasil, primeira linha é o diazepam. Se lá na UBS, você fala tipo UBS, SF, assim, né? Chega lá, paciente em crise. Você tem diazepam lá, é o diazepam. IM. Ok. Tá? Nesse caso, eu poderia entrar também com o fenobarbital, professor? Mas aí o fenobarbital, você já vai passar já com aquela prescrição, com aquela prescrição mais bem elaborada. Que aí você já vai fazer um tratamento contínuo com o fenobarbital. Você tem que descobrir primeiro o porquê da causa dessas convulsões. Sim, eu disse assim, no caso dele chegar com o quadro epilético, tá com epilepsia, lógico que o diazepam é óbvio, vai baixar a pressão, vai acalmar, tudo certinho, mas assim, não sei, a gente usa muito na veterinária, sim, pelo menos no ato da crise, né? Você entra com o fenobarbital, e aí, horas depois, você entra com a continuidade, aí você dá diazepam para estabilizar, e depois você começa a ver o que está causando, no caso, né? Então, no caso da crise, funciona assim. Você tem padrões. Você tem o protocolo A, o protocolo B, o protocolo C e o protocolo D. O fenobarbital, ele entra no protocolo D. Quando você fez diazepam, não controlou crise. Você fez o protocolo B, que é fenitoína, que era ácido valproico, não funcionou. Você vai pro protocolo C. O carbamazepina também entraria? Carbamazepina? Nesse caso? Geralmente junto não. Com fenitoína? O carbamazepina junto com a fenitoína, ele não, geralmente vai vir. Não, tô dizendo assim, ele entraria na mesma classe? Sim, pode entrar na mesma classe. Ok. Se você não tiver outro, não tem cachorro caça com gato. Mas assim, então você faz o protocolo A, que é o diazepam, o primeiro ataque. O diazepam não controlou, o paciente tá fazendo resistência por mais de 10 minutos, você aciona o plano B. Né? Tá, o plano B, você vai usar ali fenitoína, vai usar o ácido valproico. Não controlou, cara. Crise tá por mais de 20 minutos. Aí você muda a história. Aí você vai associar diazepam com fenitoína. Aí uma marretada. Fez o protocolo C, o paciente não reacionou com fenitoína e diazepam, aí você vai pro fenobarbital. Lá no plano D. Beleza? Aí era fenobarbital. Aí você vai fazer o fenobarbital e vai entubar esse paciente. É o plano D. Tá? Fenobarbital mais intubação orotraqueal. Porque aí você já sabe que vai virar uma via aérea complicada. E o risco de broncoaspiração já começa a aumentar muito mais. Tá? De boa? Perfeito, professor. Obrigado. Vamos piorar a situação. Você fez isso tudo. Você fez fenobarbital e não resolveu. Aí eu vou pro plano E. O plano E você faz o... Não era diazepam. Era midazolam com etiopental e
midazolam, etiopental. Pode repetir diazepam. E Propofol. Que aí é sedar o cara mesmo. Tá? Então, assim, o protocolo de atendimento à crise convulsiva é cabuloso. Né? Então, A, B, C, D e E. Fenobarbital entra lá na letra D. Beleza? Professor. Sim. Aí, professor. Aí, pois não. Professor, aí no caso, esse daí, ele já dá um coma induzido, no caso, todo esse medicamento? Esse ou não? não? É o coma Não induzido. chega a ser... É o coma induzido. O coma induzido. Isso. Sim. No caso. Porque você já está administrando um opioide, né? Um derivado aí de opioide, que é o Propofol. E você vai sedar. Já seda, tá? Entuba esse paciente. Deixa ele um pouco ali apagado. Tá, entendi. Obrigado. E aí, antes de você bolar a receita para tratar isso daí, você vai descobrir a causa, né? Aí entra aquele negócio, faz a tomografia de crânio contrastado ou sem contraste, vai para eletroencefalografia. Aí já entra nas neuro lá, né? Beleza? Sim, entendi. Beleza.